Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Gente, amanhã, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E nós resolvemos trazer aqui no podcast esse assunto como uma forma de informar e desmistificar o processo. E quem sabe, até o final dessa entrevista, você que acompanha a gente não se torna aí um assíduo doador de sangue. Então roda a vinheta e vem comigo. E eu tô aqui hoje, gente, com o Marcelo Paiva, que é diretor executivo do Hemolagos. Marcelo, bem-vindo a Quem Pode Pode. Muito obrigado por você estar aqui, compartilhar um pouco aí da sua história comigo, da história do Hemolagos também, né? Obrigado vocês pelo convite. Muito bonito o lugar, assim, de bom gosto, umas luzes bonitas. Assim. Obrigada. Muito legal, está de parabéns. Obrigada. Marcelo, assim, a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar é quem é o Marcelo? Depois de tanto tempo... O que você faz dentro da Hemolagos? Como é que aconteceu isso? Na Hemolagos, né? Quem sou eu na Hemolagos. Porque depois Como chegou lá também? Porque depois de tanto tempo de vida, assim, a gente já é muita coisa, né? Acaba sendo muita coisa. Não, eu no Hemolagos sou diretor-geral, também faço a responsabilidade técnica também, né? Tenho uma especialidade em hemoterapia. Mas eu comecei a minha vida profissional como médico ortopedista, cirurgião ortopédico. Usei muito sangue, usei mal, porque no Brasil nós usamos muito mal o sangue. Como assim? Usamos muito mal. Os cirurgiões têm o péssimo hábito, e eu fui cirurgião, posso dizer isso, de achar que o sangue é uma coisa simples que a gente pega aqui e passa no dente. Então, por exemplo, era comum, e é comum ainda hoje, é assim, você diz assim, eu só opero se tiver 3 bolsas de sangue. É uma coisa que... E eu estou, inclusive, agora fazendo um trabalho para o Hemorrio, para uma grande revisão bibliográfica, tentando usar o menos possível de sangue, porque o ideal é não usar o sangue. Sim. Né? Então, ver a questão do sulfato ferroso endovenoso para tentar diminuir a necessidade de sangue no pré-operatório, porque o sangue, não existe uma fábrica, né? A fábrica é o corpo humano, não existe uma fábrica de uma sangue. Uma indústria, sim. Então, o Brasil até tentou, né? A Hemobras, no Nordeste, estava tentando desenvolver o sangue artificial e tudo, mas aí vieram os últimos 4 tormentosos anos contra a ciência, e aí acabaram, inclusive, com a Hemobras, acabaram com tudo. O próprio setor de hemoterapia do Ministério da Saúde acabou. A gente tinha um programa que era o Hemovida, que era um programa desses de computador, né? E que a gente estava desenvolvendo para ser um programa público, para disponibilizar para todo o Brasil, tanto nós quanto Santa Catarina. Tinha um banco em Santa Catarina, que éramos o desenvolvedor junto com o Ministério da Saúde. Mas aí acabou também, porque eles acabaram com a ciência, né? E aí tudo que envolvia o crescimento científico de algumas coisas acabou. Então nós estamos num momento muito difícil de tentar reconstruir a questão da ciência, essa possibilidade. O Brasil estava na ponta para tentar fazer o sangue artificial lá na Hemobras, mas acabou completamente, né? Não sei nem se a gente consegue retomar. Então, nós dependemos da solidariedade. E tudo que depende da solidariedade humana é muito difícil, porque nós temos uma educação voltada para o egoísmo, para o se dar bem, né? É comum, eu sou da época do anúncio do Gerson, do cigarro Vila Rica, né? Quem não gosta de levar vantagem? O Gerson era o canhotinho de ouro, foi um grande jogador de futebol. Eu sou tricolor, ele também era. Então, foi tricampeão brasileiro, né, em 70. E aí fez um anúncio do jornal, está vivo até hoje. Fez um anúncio do cigarro de Vila Rica. Naquela época podia ter anúncio na televisão. Uhum. E aí o anúncio do cigarro de Vila Rica era ele dizendo quem não gosta de levar vantagem em tudo. Então, nesse quem não gosta de levar vantagem em tudo, que na verdade é a regra da nossa educação, da nossa formação, muito da nossa formação ocidental, né?
realmente o mundo oriental tem uma formação um pouco diferente, aquele negócio do budismo, ele é um pouco mais solidário, né? Mas nós não, aqui o mundo ocidental sempre foi muito aquele negócio do mercantilismo, né? A escravidão, né? O mundo ocidental tem a mácula da escravidão, né? Então você imagina que é uma... Se torna mais difícil essa parte de solidariedade. Se torna muito difícil porque nós fomos educados para não sermos solidários. Nós fomos educados para compreender a escravidão, para achar que era natural, entendeu? Então esse negócio do Vini Júnior agora lá na Espanha, isso não é racismo. Eu até escrevi isso no Facebook, é pior. Isso é a formação ocidental. Essa formação ocidental que escravizou os povos africanos. Escravizou, porque eles chegaram na África, tinha a tribo dos povos originários, eles pegaram o cara de lá, tiraram de lá, botaram no navio negreiro, cruzaram o oceano, trataram como escravo aqui e era natural. E era natural, era inclusive legal. Então, se você tem uma cultura que você acha que você pode chegar num país que você não conhece, ver um bando de gente feliz, nu, preto, e dizer, não, vamos levar lá para o Brasil para plantar cana, para ser escravo da gente. Se você acha que é natural isso, o que você vai fazer com o Vini Júnior? E foi ontem, a escravidão acabou ontem. Você repara que em 1888, no Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão, é ontem em termos históricos. Se você pegar essas grandes viagens, os grandes descobrimentos, o início do mercantilismo, né, que vai levar ao princípio da escravidão, você vai estar em 1400, 1500, é ontem em termos de história. Se você pensar que a dinastia Ming na China, nos anos 900 depois de Cristo, era anterior a isso, então você vê, na dinastia Ming na China, o médico já tinha médico, e o médico de bairro, como é o negócio de médico de família. E o médico de bairro na dinastia Ming, ele ganhava pela quantidade de pessoas não doentes. Ou seja, se ele conseguisse promover saúde no bairro dele, ele era mais bem remunerado. Então eles já estavam nisso lá, e a gente estava buscando escravo na África. Então essa cultura ocidental ela é muito egoísta. E aí o senhor, no caso, é um ortopedista que já vê que desde já usava-se errado. Aí eu já sabia... Não sabia, né? Eu vim saber depois que eu fui lá para o Hemolagos e fui fazer a especialização em hemoterapia. Aí eu fui ver como que os médicos usam errado o sangue, como que nós entendemos errado essa questão do sangue, como que nós formamos errado as pessoas, porque a gente, se você chegar no hospital... Se um parente seu próximo for operar, você vai chegar lá no hospital, vão dizer para você assim, arruma 3 doadores de sangue aí para poder operar o seu doente. E você vai, assim, vamos arrumar uns doadores. Aí você e não é, a coisa ela é muito mais complexa, ela é muito mais humana do que simplesmente, arruma 3 para poder operar, porque senão não pode operar. Como é que não pode? As coisas não podem ser assim. Você não pode construir na família... se você não conseguir levar o doador de sangue, eu não vou poder operar o seu pai. E é assim que a gente pede a... Mas você acha que essa cultura vem de quê? Vem desse egoísmo, vem dessa formação... Mas até pelos próprios médicos? Isso já vem desde sempre? A medicina conseguiu ficar contra a vacina nos últimos 4 anos, está cheio de médico anti-vacina, então você imagina que realmente a situação está muito... Eu vou lhe dizer, eu fiz medicina, mas eu fiz letras e fiz história. Então, a gente tem assim, uma formação humana um pouco mais larga. Eu não quero... Sim, não é para dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, mas realmente eu fiz, então a gente tem uma formação humana. A gente vive um momento muito difícil da história da humanidade, como já vivemos outros. Nós vivemos o Renascimento de Michelangelo, de Da Vinci, de Galileu Galilei, mas nós vivemos períodos dificílimos da história da humanidade. A história ela é um ciclo, né? Como Marx disse, ela se repete, né? Na primeira vez e na segunda vez, ela tem uma repetição. Então nós vivemos momentos muito difíceis da história da humanidade hoje, atualmente. Quando você vê, por exemplo, essa questão
que está havendo, por exemplo, a própria guerra da Ucrânia é uma questão dificílima, porque o que é? São dois mundos se confrontando novamente, né? É a história ocidental dos Estados Unidos e da Europa se confrontando com uma Rússia que tem a maior parte do seu território no mundo oriental, aliada à China, para dizer, olha, esse modelo não nos interessa. Esse modelo ocidental que quer jogar a OTAN na Ucrânia, quer botar a OTAN na Ucrânia para ficar ali, né? Não interessa. E não vai interessar mesmo. Então, quer dizer, essa história de guerras, entendeu? Luciana, né? Lu. Então, essa formação humana beligerante, isso se reproduz na medicina na diminuição da capacidade dos doentes, das pessoas, de serem doadoras. Então, você tem fila para órgãos, para doação de rim, de coração, de medula. Você tem filas enormes, né? E você tem sempre um estoque crítico nos bancos de sangue, porque nós não aprendemos a ser solidários. Nós não aprendemos. A nossa educação, essa educação do capitalismo, é uma educação egoísta. É uma educação do se dar bem. O meu pirão primeiro, farinha pouca, o meu pirão primeiro. É verdade. Por mais que nós sejamos, por mais que você seja uma pessoa boa, que ela, que ele, por mais que nós individualmente sejamos pessoas boas, a atmosfera da sociedade, ela nos impõe uma atitude que é um pouco egoísta, que sim, se você olha de lado, você diz, não, pô, isso aí é meu, também não. Ah, mas também vou lá. E aí o cara tá pensando, também vou lá doar meu sangue assim, chegar lá, sei lá, o que o cara vai fazer. Então tem muita... Essa seara, ela é muito difícil. Aí, Luciano, a gente trabalha com essas conscientizações, por isso você me chamou aqui, dia 14 é o Dia Mundial do Doador de Sangue. O que é isso? É uma alma generosa que diz assim, poxa, vamos tentar criar uma conscientização disso maior. Ah, vamos fazer como? Ah, não sei, vamos criar um dia mundial, porque aí isso vai se reproduzindo. Quem sabe um dia, né? Por exemplo, pode ser que lá em Araruama tem uma moça que faz um podcast, aí se interessa, e chama alguém para falar de doação de sangue, e aí a gente faz isso. Então, existe essa coisa da gente tentar transformar, de a gente criar campanhas de conscientização. E aí marcos são importantes, né? Ah, dia 14 de junho vai ser o Dia Mundial do Doador de Sangue. Tá bom, então temos o Junho Vermelho. Temos o dia da questão do câncer de mama. Temos o dia da questão do câncer de próstata, da saúde masculina. Isso tudo para tentar ir criando conscientização E, fundamental, tentar deixar as questões das preferências políticas à parte do que é ciência. A ciência não está preocupada se você acredita em Deus ou não acredita. A ciência não está preocupada com isso. Ela quer que você, se você acredita, continue acreditando. Se você não acredita, não acredite. Isso não é uma preocupação da ciência. A ciência quer produzir um comprimido que vai melhorar o batimento do seu coração, e esse comprimido vai servir para quem acredita em Deus e para quem não acredita. Sim. É o mesmo comprimido. E ela dá para todo mundo, porque ela produz. Ela não produz um comprimido para melhorar a batida do coração só para quem não acredita em Deus, ou só para quem acredita em Deus, ou para quem não acredita em Buda. A ciência nunca se preocupou com isso. Aí ficam dizendo, não, porque os caras da ciência ficam aí, não acreditam em Deus. Não tem nada, a ciência nunca se preocupou com isso, Luciana. Se você olhar o crente, o budista, o hinduísta, o islamista, o muçulmano e o ateu, eles tomam o mesmo comprimidinho para o coração bater melhor quando o coração começa a ficar fraco. Que foi a ciência que fez. Sim, é verdade. Era muçulmana, ela era cristã, ela era judaica. Não era nada disso, ela era só ciência. Então a ciência não está preocupada com nada disso. Então vamos tirar essa questão da ciência da política. Vamos dizer, não, porque a vacina... Não, vamos parar, porque não tem nada a ver. Todos os que falaram contra a vacina foram vacinados contra a paralisia infantil quando eram crianças. E não puderam dizer que eram contra a vacina. Então foram vacinados, estão ali, porque nós sabemos o que foi o mundo
com varíola, o mundo com paralisia infantil. Você é muito nova, ela também. Vocês não viram a paralisia infantil. A gente viu, eu ainda vi um mundo que tinha muita paralisia infantil, as pessoas andando, segurando no joelho aqui, porque tinha paralisia infantil, aí andava, botava aquela mão no joelho. Era muito comum. E isso diminuiu muito. Por quê? Por causa da vacinação. Então, os que estão hoje aí bem, nós que estamos aqui bem, você que está aí bem, ela, nós estamos aqui porque fomos vacinados quando éramos criança. E Marcelo, assim, em relação ao Hemolagos aqui, né, de Cabo Frio, quando que fundou? Quando que surgiu? Então, há 35 anos atrás, a região sempre precisou de sangue. E nós não tínhamos um banco de sangue aqui. Vinha de onde? Do Rio? Vinha do Rio. Mas nós éramos uma cidade turística, né? Um balneário quase que, né, internacional. E era preciso aumentar a oferta de sangue aqui na região. Então, se pensou em fazer o Hemolagos, né? Na verdade, naquela época havia o conceito de cidade-polo, que é um conceito equivocado que a gente abandonou nos anos 2000, aquele negócio de que você tem uma região e essa região tem uma cidade que vai ser a cidade-polo de saúde. E a partir desta cidade-polo, então, nós vamos irradiar e as outras cidades vão, né, vão orbitar esta cidade-polo para conseguir saúde. Numa educação absolutamente egoísta como é a nossa, o que aconteceu com esse conceito de cidade-polo é que ele não fez orbitar saúde na região. Ele acabou cada vez mais concentrando a saúde para ele. E as cidades foram ficando cada vez mais num deserto sanitário, que a gente chama. Então, nós abandonamos nos anos 2000 esse conceito de cidade-polo, a Organização Mundial de Saúde abandonou esse conceito de cidade-polo, e nós construímos o conceito de região de saúde. Então, agora o serviço tem que ser, de certo modo, consorciado e distribuído entre as cidades. Por exemplo, uma cidade faz uma parte da saúde, a outra cidade faz a outra, uma cidade faz a outra, de tal modo que crie uma interdependência, que crie uma rede de atenção, que crie um consórcio. E assim foi com o sangue, há 35 anos atrás. Mas partiu do pensamento de Cabo Frio, dos médicos de Cabo Frio, de fazerem um banco de sangue que fosse atender a região. E isso se fez, se fundou o Hemolagos com as 9 cidades da região. Mas o que aconteceu com o Hemolagos ao longo dos anos? Ele se concentrou em Cabo Frio. Sim. Ele virou um banco de sangue de Cabo Frio. E aí, Luciano, há 10 anos atrás, se você precisasse tomar um sangue porque ia fazer um tratamento de câncer, aqui em Araruama, iam te botar numa ambulância e te levar para o Hospital Santa Isabel para você tomar sangue. Era assim que funcionava, porque o banco de sangue, que era para ser regional, tinha ficado novamente municipal. Tinha virado um banco de sangue regional que servia a Cabo Frio, ao Hospital Santa Isabel, né, que virou... E aí todo mundo que precisava de sangue, São Pedro da Aldeia, bota na ambulância, vai para o Santa Isabel tomar sangue. Não. Há 10 anos atrás houve uma intervenção do Ministério Público e nós então assumimos, fomos convidados a assumir, e aí a primeira tarefa foi exatamente construir efetivamente uma regionalização de saúde, descentralizar a distribuição do que era produzido ali. Ou seja, entregar para Araruama, entregar para São Pedro, entregar para Iguaba, entregar para Saquarema, esse sangue que eles precisavam e que não chegava até eles. Entendi. Então, a minha função nesses anos foi construir essa consciência regional do uso do sangue. E isso eu, de certo modo, posso me orgulhar de dizer que consegui, apesar de muita briga com Cabo Frio, me processaram, brigaram comigo, né? Enfim, eu consegui. Hoje, se você for perguntar para a secretária de saúde aqui, para a Ana, de Araruama, se você perguntar para o secretário de saúde de Saquarema, o doutor João, ou para a Ana Paula, secretária de saúde, se você for perguntar para o secretário de saúde de São Pedro da Aldeia, para quem você perguntar, eles vão dizer, não, nós temos um serviço de sangue. Eles sabem hoje que eles têm um serviço de sangue, eles
podem contar com o Hemolagos. O Hemolagos não é de Cabo Frio, mas Cabo Frio também pode contar com o Hemolagos, porque o Hemolagos também é de Cabo Frio. E isso foi uma coisa muito importante, essa consciência que a gente conseguiu dar aos secretários ao longo desses 10 anos. Isso eu consegui. Eu sou o mais velho deles todos, né? Eu acho que eu não sou mais velho que o doutor João, não, mas enfim. Eu consegui dar a eles, nesses 10 anos, essa ideia de que o banco de sangue também é de Cabo Frio, mas também, ele não é de. E a Araruama sabe, tanto quanto Rio das Ostras sabe, Saquarema sabe, que ela é dona do banco de sangue também. E quais são os requisitos assim, básicos para quem quer ser doador de sangue? Então, se você tem entre 18 e 60 anos, você dorme bem essa noite, não bebe bebida alcoólica, não come muita gordura quando acordar, toma café da manhã, e tem mais de 50 quilos e vai para o Hemolagos. Porque você vai ser atendido, vai ser feita uma triagem clínica, que a gente chama, o enfermeiro vai te fazer uma série de perguntas, depois vai verificar alguns sinais seus, né? Tipo de quantidade de hemoglobina e tudo, pressão, temperatura. E se você estiver apto, não tiver com febre, não tiver com uma anemiazinha, você vai doar. A doação não tem risco nenhum. Não existe nenhum caso descrito na literatura médica de intercorrência grave por doação ou mesmo de qualquer intercorrência. O que acontece é que, eventualmente, as pessoas ficam um pouquinho tontas e a gente diz, e isso é com certeza, a gente brinca, diz, olha, isso aí, a gente tem um sistema nervoso, mas a gente tem um sistema medroso também. E o sistema medroso, ele é complicado. É mais forte ainda do que o nervoso. É mais forte que o sistema nervoso. É muito comum, a pessoa acha que ela não sei o que tal, mas na hora que ela vê aquela bolsa ali com aqueles 500 ml de sangue, tem gente que dá o sistema medroso, aí ele fica um pouquinho tonto, mas nada que não se resolva normalmente, porque não existe absolutamente nenhum risco. O sangue que nós temos é um sangue em excesso. Nós temos sangue em excesso, ele pode ser retirado tranquilamente, não por menos. Quando você tem um acidente grave, você sangra muito, você também não morre. Pode até morrer em anemia aguda, claro, mas não por um sangramento, uma coisa ou outra, que você vai chegar até o hospital e você vai ser tratado. Então, o sangue não é algo que não possa ser doado. Ele pode ser doado, deve ser doado. Não existe intercorrência nenhuma para quem doa, não há risco nenhum na doação, a não ser o sistema medroso. Mas para qualquer pessoa são 500 ml? Não, você tem um cálculo... proporção, né? Você tem uma proporção. Normalmente nós não tiramos nem 500 ml, nós tiramos entre 400 e 450. A gente fala 500 ml porque... Mas é entre 400 e 450, E quantas vezes uma única pessoa ela pode doar? 4 vezes por ano, se for do sexo masculino, 3 vezes por ano, se for do sexo feminino. E por quê? Porque a mulher, ela tem uma perda maior com a questão do ciclo menstrual e tal. Então, ela tem ela, além de doar, ela doa hoje. Daqui a 10 dias, ela tem o ciclo menstrual. Então, ela vai precisar de um maior tempo para fazer a reposição. Porque, normalmente, nós conseguimos repor. Mas, realmente, se você dá um pouquinho mais de tempo para a mulher, é melhor do que você fazer igual o homem. Não, o homem é de 3 em 3 meses, não tem problema nenhum. Então o homem de 3 em 3 meses e a mulher 3 vezes ao ano. 4 vezes por ano e a mulher 3 vezes ao ano. Isso aí não tem problema nenhum, não tem risco nenhum, não tem absolutamente nenhum. Agora, é preciso ser solidário. É preciso dizer, eu vou tratar do meu irmão. O sangue, na década de 90, 70, 80, ele era vendido, era pago a doação. O Brasil proibiu a doação paga porque isso virou um escândalo nacional. Se você colocar a doação de sangue na década de 80, 90, vai ter uma série de reportagens de jornal de primeira página de pessoas morrendo porque doavam sangue. Mas aí sim, porque o que acontecia... Estava comercializando... Não, porque nós somos um país pobre. E como nós somos um país... Porque olha só, Luciano, eu vou te falar uma coisa. Rico não doa sangue. Quem doa sangue é o pobre. Rico não doa. Rico acha que ele pode comprar o sangue, se ele precisar, se eu precisar eu compro. Ele não tem essa coisa. Aquele Hemolagos nunca viu um grande diretor de empresa, um presidente, nunca viu.
Nunca viu o dono da salineira, que até nos ajuda muito, o Gersinho. Não vai doar, não doa, não vai. Quem doa é o motorista do ônibus, quem doa é o trocador, quem doa é o povo brasileiro. E o problema disso é que quando chega uma época, como, por exemplo, aqui na região dos Lagos, de férias, eu não estava falando isso por causa disso não sei onde é que eu estava, mas depois eu volto e você vai me lembrar. Quando chega a época de férias, como é o povo brasileiro que doa, nessa época de férias vem todo mundo para cá, esse pessoal que doa sangue está vendendo óculos na praia, está vendendo picolé na praia, porque ele vai fazer um bico. Lembrando, por causa da doação paga. Isso. Porque a doação era paga no Brasil. E esse pessoal que doa, ele chegava para doar o sangue hoje aqui, e naquela época a gente não tinha muitos exames de triagem. Então ele doava o sangue para mim aqui, recebia tipo 15, 20 reais. No dia seguinte ele ia no outro banco de sangue doar. E o outro banco de sangue pagava ele 15, 20 reais. Então ele faturava. Tinha no Brasil gente que vivia da doação de sangue. O Chico Buarque de Holanda, que é o maior compositor brasileiro de todos os tempos, né? O Chico Buarque de Holanda tem uma música dele na década de 80 que chama Vai Trabalhar Vagabundo, que tem uma hora na letra em que ele diz: ganhar no banco de sangue para mais um dia. Ele fala isso. Ganhar no banco de sangue para mais um dia. E as pessoas viviam mais um dia ganhando dinheiro no banco de sangue. E aí morreu muita gente. Porque aí sim, aí a doação tem risco. O cara tira 3 litros de sangue em vez de tirar 400 ml, morre. Então, com as mortes que aconteceram no Brasil, que foram repercutidas mundialmente, foi uma vergonha mundial, o Brasil proibiu na década de 90 o pagamento do doador. E aí nós tivemos uma baixa e agora estamos recuperando novamente, porque agora só a solidariedade. Só a solidariedade. As pessoas mais pobres, tem muita gente que tem aquela ideia: meu sangue ficou grosso, vai doar. Isso tudo é folclore, mas é bom. Faz parte daquela coisa do folclore da rua, né? Mas é bom. É bom que pensem que o sangue fica grosso, que é bom afinar sangue no banco de sangue. Pode ir lá, achando que o sangue está grosso sim, vai lá afinar. Não, na verdade não é isso, mas deixa ele achar que é isso. Quem acha que é isso está certo. Tem que ir afinar o sangue lá no banco de sangue. Mas esse pessoal todo, os mais pobres, eles são solidários, porque eles sabem que eles podem precisar. Você entendeu? Então, o cara pensa assim: pô, eu vou lá doar, até porque imagina se eu precisar, né? Minha mãe está precisando, tem que arrumar, porque se eu precisar também, quem é que vai doar para mim? Eu vou doar para alguém. Então, é comum, é muito comum você ver uma certa solidariedade no meio da população mais pobre. Ela divide melhor a comida com quem está passando fome, porque ela já passou. Entendeu? E a pessoa que tem mais dinheiro, não, ela não sabe bem a dor daquilo, ela nunca sentiu. Por mais que ela olhe, imagine que deva doer, ela não sentiu a dor. Então ela é menos solidária, até por causa disso. O camarada, quando sente a dor da fome, se ele vê um outro sentido, ele diz: porra, se eu estou comendo agora, esse cara está sentindo a dor que eu já senti, eu vou dividir esse pão com ele. Porque ele sabe qual é a dor. Então, isso faz com que a população mais carente seja uma população mais generosa e mais solidária do que a população que acha que a hora que precisar pode comprar qualquer coisa. Então, isso um apelo que eu faço aos que estão ouvindo o seu iPod, que sejamos solidários, mesmo que não precisemos, porque ser solidário é isso, né? O que pode ser solidário? Claro, ninguém está pedindo para eu ser a Madre Teresa de Calcutá. Não é isso, eu não vou ser a Madre Teresa de Calcutá. Não, sabe, isso são poucas as pessoas que têm ajudar, né? Que tem esse perfil, né? Agora, ser solidário, dar um pouco de si em algum momento, não custa. Se organiza que você consegue. Você não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, mas se organiza que você consegue dar um pouco de si, um pouco de você. E a partir da doação, né? Qual é o processo que esse material lhe leva até chegar, no caso, a quem vai precisar? Então, no Brasil, a doação, como na maior parte do mundo, é a doação de reposição. Ou seja, nós temos o estoque no banco de sangue, você vai precisar de sangue agora, eu vou mandar o sangue que eu tenho lá liberado para você, e a sua irmã foi lá doar sangue porque você está precisando. Essa doação que a sua irmã vai fazer não é para você, apesar dela estar indo achando que vai dar para você.
Essa doação que a sua irmã está fazendo é a doação de reposição. A sua irmã vai repor O que eu precisei. o sangue que você precisou. Então, 98% da doação brasileira é doação de reposição, né? Porque depois que você doa, você tem que fazer os exames sorológicos naquela bolsa. Porque mesmo que seja a sua irmã e você conheça muito bem a sua irmã, você não sabe, às vezes, se tem alguma doença oculta mesmo. E aí quem faz é o Hemolagos. O Hemolagos. Entendi. Nós fazemos as sorologias todas. Depois de feitas as sorologias, o sangue é liberado, né? Não está bem. Mas isso leva 2 a 3 dias. Mas a pessoa, quem doou, sabe? Ela tem esse resultado? Ah, tá. Tem. Basta a lei pegar. Não tem problema nenhum. Agora, ela também sabe que se ela não foi chamada, porque qualquer intercorrência que haja no exame, nós comunicamos a pessoa. Então, se você vai doar o sangue, daqui a 5 dias ninguém te ligou, é porque o teu sangue está liberado. Você vai doar o sangue, daqui a 5 dias alguém te liga e diz, dá um pulinho aqui, tem alguma coisa. Às vezes nem é muito nada demais, nem é muito grave, porque existe muito que a gente chama de falso positivo. Como assim? A sorologia, às vezes, você pode ter, por exemplo, uma viremia, um vírus pode estar circulando em você, e esse vírus ele é muito parecido com o vírus de uma hepatite, por exemplo. Aí dá positivo. E não era uma hepatite. Então você vai ter que fazer um exame mais criterioso para você ver que realmente não era, aquilo era um falso positivo. Então tem muito falso positivo, mas quando dá positivo, a gente tira da doação, chama o doador, ele refaz o exame, mostrando que era falso positivo, ele volta a ser doador e o sangue pode ser, às vezes, inclusive, liberado novamente. Entendeu? Então, você terá sempre ciência do que aconteceu com o seu sangue. Agora, ele nunca vai para a sua... Até pode ser que daqui a 5 dias precisem de novo, e aí até pode ir. Pode acontecer, mas pode acontecer. Não vai ficar guardado para aquela pessoa. Não vai ficar porque ele não é pessoal. Ele não é assim, o sangue da Luciana vai para a irmã da Luciana daqui a 5 dias. Não, isso não existe. A doação, depois que ela é feita, ela é anônima. Ela é anônima. A gente não pode, inclusive, por exemplo, quando faz doação de medula, doação de medula é uma coisa gravíssima, né? Quem está precisando de doação de medula é porque está com uma leucemia e vai morrer. E aí toma a doação de medula, né? Transpõe, pega a medula do doador e tudo. Aí é uma outra caso. É um outro caso, tem a ver com a gente, mas é um outro caso. Mas o que eu quero dizer com isso? Você só poderá saber quem doou a medula para você daqui a 6 meses. E você não poderá falar com ele, você poderá mandar uma carta. Isso se não for parente. Não, se for parente você sabe. Não, se for parente você sabe porque é o que a gente chama de doação. Aí é uma outra história. Na medula, o parente tem uma outra história. Porque são pouquíssimas e raríssimas as medulas. Então você sabe que você mandou a sua irmã para fazer o exame. O exame da sua irmã está ótimo para você, então manda a sua irmã doar. Aí você sabe. Agora, existe um banco que é mundial de doadores de medula. Por exemplo, recentemente, até numa pessoa que tem um investimento muito grande aqui, ele tem uma pessoa na família dele que está com leucemia e que precisou de doação de medula. Foram achar a doação de medula no Banco Mundial, lá nos Estados Unidos. Acharam 2 na Europa, uma nos Estados Unidos, as da Europa foram descartadas e as dos Estados Unidos aceitou. O doador americano doou, e olha, isso é que é ser solidário, viu? Porque realmente doação de medula não é mole, não. Doação de medula, porque você tira o sanguinho para botar no banco de dados. Mas a doação de medula, na hora que você vai doar mesmo, você é internado, anestesiado, anestesia geral. Você leva mais de 200 picadas de seringa para tirar a sua medula aqui do quadril. É extremamente doloroso depois. É ser realmente muito solidário a doação de medula. O cara lá nos Estados Unidos doou para uma brasileira que ele não conhece. A doação chegou, pegou o transplante e daqui a 6 meses pode mandar uma carta e só daqui a 1 ano pode talvez encontrar. Porque é mantido o anonimato das doações para não se criar outras
atmosferas, outros envolvimentos, outras coisas. Por exemplo, não deu certo, foi a sua medula que era muito ruim, não sei o quê, você botou minha medula em mim, você me matou, você vai me matar, pegou errado. Então, é anônima. É anônima para preservar justamente esse sentimento de solidariedade. Eu doei porque eu queria doar o melhor de mim. Se deu certo, se não deu certo, não vai ser uma culpa de ninguém. Entendeu? E no caso, quando a pessoa ela vai doar o sangue, pergunta-se, né, fator RH, mas mesmo assim vocês fazem, né, todo um exame no próprio sangue, né, para ver se realmente que a pessoa vai que erra, né? Existe tanta segurança, Luciana, que é o seguinte, você faz novamente a checagem do fator RH e do fator AB0 e você faz... Na hora que o sangue chega da pessoa que vai precisar, você faz uma prova cruzada com aquele sangue específico. Você sabe que aquela bolsa é zero positivo, ou O positivo, como o pessoal chama. Você sabe que aquela bolsa é O positivo, zero positivo. Quando o sangue da outra pessoa que é zero positivo chega, você testa esse zero positivo neste zero positivo que está chegando. Entendi. Porque mesmo sendo zero positivo com outro zero positivo, às vezes pode não dar certo. E aí, quando o sangue a ser transfundido, quando o sangue da pessoa a ser transfundido é um sangue, por exemplo, já muito politransfundido, ele já está cheio de anticorpo, aí a gente tem que pedir ao Hemorrio para fazer um fenótipo desse sangue da pessoa que precisa, e aí o fenótipo é você abrir um painel com todo tipo de anticorpo que essa pessoa tem, porque não existe só fator AB0 e RH, existe fator M, existe fator N, a hemácia... Porque a gente acha que é só... Não, não é. A hemácia tem 40 anticorpos na membrana dela, que podem fazer reação com o sangue de outra pessoa. Mesmo tendo os mais graves são o AB0, ou ela não tem nenhum, por isso que é zero, ou ela tem o fator A, ou ela tem o fator B. E o RH, esses são, que é positivo ou negativo, esses são os anticorpos, os antígenos mais graves, assim, que dão reação mais gritante. Mas existem outros, e que podem também dar a reação, e que quando um paciente já está muito transfundido, ele tem. E aí a gente tem que abrir esse painel de fenótipo dele para dar o sangue com menos características dos anticorpos que ele possui. Entendeu? Que vai ter menos problema com os anticorpos que ele possui. Mas e como é que faz assim? Porque geralmente, né, quando a pessoa precisa, porque já tá... Tipo assim, às vezes tá numa mesa de cirurgia, tem que ser uma coisa muito rápida. Né? Sim. Como é que acontece? A pessoa tá aqui em Araruama, a pessoa do sangue, quantas bolsas tem? Como é que acontece isso? Tem que ser muito rápido. Não, e aí é rápido. Agora o problema é o seguinte, existem dois tipos de necessidade de sangue. Existe a necessidade de sangue por um doente crônico que está fazendo, por exemplo, uma quimioterapia. E existe a necessidade de sangue para o doente que está fazendo uma hemorragia aguda. Isso. Né? Mais uma coisa do Chico Buarque, naquela música Bárbara. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia. Na hemorragia, aí, Luciano, vai qualquer coisa. Na hemorragia aguda, vai qualquer sangue, porque você está botando aqui, ele está perdendo aqui. Né? Então... Na hemorragia aguda, você sai botando, sai jogando. Agora, nos pacientes... Aí realmente não tem. Aí a coisa... Vai. Entendi. Porque você tem que ir. Agora, quando você tem um paciente que está com... Aí não. Aí você abre o fenótipo, aí você abre. Na cirurgia, o que existe, Luciana, é a reserva. Porque o problema é o seguinte, a cirurgia não tem risco nenhum. A cirurgia só vai sangrar se o cirurgião errar, né? Porque... Né? O cara está fazendo uma colonoscopia. Aí o cirurgião está com colonoscópio, furou o intestino do cara, aí realmente vai dar um quadro agudo. Mas a cirurgia não é para dar quadro agudo. Entendi. Cirurgia é, inclusive, para você... Inclusive, nesse trabalho que a gente está fazendo agora, a gente pede... Uma das coisas é fazer uma rigorosa hemostasia. Que é o seguinte, quando você abre a pele, em vez de você ir pegar o bisturi e sair abrindo tudo logo de uma vez para já chegar no foco cirúrgico ali, tá? Abre a pele, abre o tecido celular subcutâneo, faz a hemostasia do tecido celular subcutâneo, vai plano por plano da incisão cirúrgica
coibindo o sangramento. Entendi. E a gente vê muito, é o que eu estou te falando, a gente é médico, né? Quer dizer, eu cirurgião, quantas vezes a gente pegava o bisturi e vlapo. Estou falando assim, né? Estou sendo honesto. Não, você viveu isso. É. Na prática. Quantas vezes eu peguei o bisturi para abrir um quadril e a gente já foi lá embaixo, já chegou lá no fascialata, que é um tensor que tem aqui que é um músculo que tem aqui na coxa, a gente já pegou o bisturi, já foi direto lá no fascialata, já abriu o fascialata, já bota compressa para não sangrar muito, mas fica tentando coibir o sangramento com a compressa, uma de cada lado da ferida cirúrgica. E não é, vamos fazer a hemostasia, vamos abrir a pele, vamos abrir o tecido celular subcutâneo e vamos pinçar onde está sangrando e vamos cauterizar, que a gente vai economizar quase que meio litro de sangue só numa cirurgia. Então, a cirurgia não é para sangrar. O médico também tem que ter critério, tem que ser rigoroso com isso. Porque o sangue, por mais que ele possa ser doado, ele é um agente estranho. Sim. Existe a reação hospedeiro-doador, que a gente chama, que é aquela reação que quando você vai receber um transplante de rim, é muito comum, todo mundo sabe. Um transplante, bota um rim, tem que tomar aqueles remédios todos, corticoides, para não ter reação. No sangue também. O sangue também faz reação hospedeiro-doador. Então, quanto menos a gente puder fazer com que o nosso paciente precise tomar sangue, melhor é para nós. Melhor nós teremos sido como médicos, inclusive. Então, esse sangue que você diz, olha, ali está sangrando, essa hemorragia no sangramento agudo. O cara foi atropelado aqui, rompeu um aneurisma de aorta abdominal. Eu já vi várias cirurgias de aorta abdominal. Você abre a barriga do sujeito, o sangue... Aí, realmente, nessa hora, você bota até sangue A no cara B, porque vai sair aqui, vai entrar aqui, vai sair aqui, e você vai controlando. Né? Porque aí o importante é manter vivo. Mas isso não é isso é emergencial. É muito pouco. Né? O sangue mesmo é o sangue para cirurgia, o sangue para os pacientes com anemia, que é uma doença crônica, porque a medula não está produzindo muita célula, ou porque ele está fazendo quimioterapia, ou porque... Então, a anemia aguda não é o nosso maior problema. Nosso problema são as anemias crônicas, são as cirurgias mal realizadas pelos colegas, isso sim. Mas uma bolsa de sangue, ela pode ser utilizada por mais de um paciente ou não? Não. Chegou para um... Chegou para um, é para um, porque é o que eu te falei, existe a prova cruzada. Vai descartar. Vai descartar. Por exemplo, é muito comum, nós não temos ainda lá no Hemolagos o sangue pediátrico. Agora, é muito comum, por exemplo, um bebezinho de 2 meses, precisa de 70 ml de sangue. Nossa. Entendeu? E você tem ali 400. E aí você manda a bolsa, ele só vai tirar 370 e vai descartar o resto. Infelizmente. Agora, é aquela... Mas por que não... Tipo assim, não pode fazer uma menor quantidade? Pode, mas a gente precisa ter bancada, laboratório para fazer. E o Hemolagos sofre muito com a falta de recursos. Eu tenho conversado com os secretários para que a gente consiga ampliar o fornecimento. Por exemplo, eu quero fazer... Agora, para eu fazer bolsas pediátricas, eu preciso fracionar. Sim. E para eu fracionar, eu tenho que ter possibilidade de bancada, de ter comprar uma bolsa que me permita um maior fracionamento de várias bolsas, porque o sistema é fechado, ele não pode abrir. Na hora que eu tiro o plasma, o meu sangue veio doado, vem com hemácia, completo, vem completo. Então eu vou centrifugar, vão ficar as hemácias embaixo, o plasma em cima. Na hora que eu vou fracionar esse sangue, pelo menos separar o plasma das hemácias, esse sistema é fechado, não tem como abrir a bolsa e jogar, ele é todo fechado. Então eu já centrifugo, boto a bolsa ali que já está acoplada, aí corto, uma para cada lado, está fechado, continua fechado, entendeu? Eu não abri esse sistema, eu não abri essa bolsa e derramei nessa. Então tem que ser sistema fechado. Assim, por exemplo, para plaqueta. Para eu fazer só plaqueta, porque a plaqueta, tem gente que precisa só de plaqueta. Aí a gente acaba doando plasma, porque a plaqueta fica mais em cima depois que você centrifuga. Ela fica embaixo do plasma e em cima da hemácia, mas é muito pouquinho. Então, você tem que fracionar para 2 bolsas, para 3 bolsas. Uma vai ficar com o plasma, que você vai botar para um lugar,
A outra você vai mandar a plaqueta, que aí fica uma bolsa bem vaziazinha, e a outra fica com a hemácia. Mas para eu fazer esse fracionamento e fazer a plaqueta, eu preciso ter pelo menos 3 bolsas acopladas. Entendi. E se eu não tiver dinheiro para comprar 3 bolsas acopladas, só tiver dinheiro para comprar 2, eu vou fracionar em plasma e hemácia. E se precisarem de plaqueta, eu mando do plasma. Porque onde tem mais plaqueta, acaba ficando na do plasma. Entendi. Entendeu? E no caso, assim, em quanto tempo a gente repõe? No caso do whey, quanto tempo esse sangue, esses 470 ml, a gente 2 repõe? semanas. É bem rápido. Bem rápido. No dia você pode sair e trabalhar, não tem problema nenhum. A reposição que eu estou dizendo não é uma reposição para te permitir continuar andando. Porque você não precisa desse sangue. Você vai doar e vai sair andando. Se quiser voltar a trabalhar, pode voltar a trabalhar. Vida normal. Vida normal. Ah, mas o trabalho é puxado. Não tem problema nenhum. Agora, a gente até tem... A lei permite que a gente dê um dia só. Ah, assim... Pô, mas o cara vai doar 3 vezes por ano. Eu só posso dar um atestado. O patrão dele só é obrigado pela lei a aceitar um atestado. As outras 2 doações que ele fez, o patrão pode exigir que ele vá trabalhar. Eu não acho, porque eu estou falando, doação não tem problema nenhum. Mas, pô, o cara foi lá, solidário, passou a manhã doando sangue, pô, deixa ele ir para casa, tudo bem. Mas a lei não permite. Sabe por quê? Porque o próprio atestado já se pensou em não poder dar nem atestado, porque o próprio atestado representa que ele está ganhando um dia de trabalho. Então, teoricamente, ele foi doar, mas foi remunerado, porque ele ganhou um dia de trabalho, já que ele está de atestado. Então, há uma discussão até hoje nisso, mas está um pouco superada, mas há, de que o próprio atestado médico para quem doa de um dia é como se fosse uma remuneração. E nós não podemos remunerar. Exatamente para não criar de novo aquela situação que a gente já explicou aqui dos anos 70, dos anos 80 no Brasil. Então fica assim. Agora, se você for pensar, poxa, mas que egoísmo, né? Dá um dia para ele. Mas o problema não é nem que o patrão é que não queira, ou não é nem que nós é que não queiramos, é a lei que impede que nós remuneremos o doador. Você vai fazer um vínculo de novo. Para não criar um círculo vicioso do cara dizer, pô, vou doar porque eu vou ganhar um dia de trabalho, eu vou doar. Não é isso, é solidariedade. E para quem não sabe, qual é a diferença de doação para transfusão? Então, a doação é aquele momento em que você vai entregar um pedaço de si. Você vai dar o seu braço e a pessoa vai aspirar o sangue que você tem e vai guardar numa bolsa. A transfusão é aquele momento em que você está precisando de um pouco de mim e aquele sangue que eu doei vai ser passado para você, vai ser transfundido em você. Então, a transfusão é um momento em que nós colocamos o sangue. A doação é o momento em que nós retiramos o sangue. E, tipo assim, a transfusão, né? Ela pode ocasionar algum tipo de reação? Sim, muitas. O transfundido, né? O transfundido. É isso que eu estou te falando, a reação hospedeiro-doador. Porque quando eu doei um pouco de mim. E você tem as suas defesas. Sim. Contra o que é estranho. Eu sou um pouco estranho a você. Ainda que as hemácias tenham uma quantidade limitada de anticorpos para neutralizarem o que é estranho, né? Mas ela ainda assim tem, o que eu te falei, tem um sistema ABO, AB0, tem o RH, tem o M, tem alguns fatores, ela tem alguns anticorpos. Que pode sim dar reação. Que podem dar reação, dá sim. Por isso que a gente faz a prova cruzada, um sangue com um sangue. E por isso que às vezes a gente precisa abrir o fenótipo, porque o sangue provoca tanta reação. Todos os sangues que eu tenho no estoque do Hemolagos dão reação com esse sangue que chegou aqui. Acontece. Eu tô com um assim aqui de Araruama, inclusive. Mas aí você, no caso, tira um pouquinho? Como é que você tira essa prova? Porque quando você precisar do sangue no hospital, quem vai pegar o sangue no banco de sangue leva um pouquinho do seu sangue. Ah, entendi. E aí, antes de eu entregar a bolsa para você que foi buscar o sangue, eu pego esse pouquinho do seu sangue e faço uma prova cruzada com a bolsa que eu vou te dar. Então, entendi. O pouquinho do sangue da pessoa que precisa com então, você pega um pouquinho do sangue da bolsa. Um pouquinho do sangue da bolsa e um pouquinho do sangue do que precisa. E cruzo. E você falou também, o senhor também falou da medula, né, da doação de medula óssea. E também pode fazer aqui? Não, então, nós não temos. Aqui na região, só o Hemorrio.
Mas existe o Redome, que é um banco nacional de medula óssea. Nós podemos colher aqui e mandar para o Hemorrio para entrar no painel. Porque a doação de medula não é feita só quando alguém precisa. Ninguém doa medula. Não existe o banco como tem do sangue. Não existe. Todos os bancos de sangue podem pegar o seu sangue e te dizer o seguinte, olha, você tem tais características de histocompatibilidade, que é de compatibilidade do seu tecido. Esse histo é de tecido, corpo humano. Então, as compatibilidades do seu tecido, a sua histocompatibilidade é essa daqui. Aí aparece o mapa. Esse mapa está ali. Quando alguém precisar, eles vão ver o exame de histocompatibilidade daquela pessoa. Aí vai dizer, olha, é parecido com o da Luciana. E aí sim, Luciana, aí você vai ser telefonado. Por exemplo, se for na Alemanha, a coisa é tão complexa e envolve tanta responsabilidade. Se uma pessoa na Alemanha precisar da sua medula, e se você for doar lá na Alemanha, porque é melhor que vá doar lá e tal, o governo você vai de primeira classe, você vai levar... É tudo muito bem. Agora, hoje em dia, realmente, o que está acontecendo é que faz a doação no país de origem, a doação vem. Entendeu? Tá mais do que a pessoa está indo. É mais do que a pessoa está indo para o país onde vai precisar, o que está se fazendo é doando lá e vindo. Mas você pode aqui, você pode entrar no mapa, nesse painel de doadores de medula. E o senhor falou dessa situação de distribuição, né? Igual no caso, você falou que tem um caso aqui em Araruama. A Secretaria de Saúde entra em contato com vocês e manda. É uma coisa bem prática. No hospital. Super. Assim, quanto menos... É tudo descentralizado. Quanto mais rápido, melhor. Eu tenho um técnico 24 horas, todos os dias da semana, que está atendendo o telefone para qualquer enfermeira de qualquer hospital, a qualquer momento que tem todos os hospitais da região têm o telefone. Qualquer enfermeira, se você é enfermeira aqui da UPA de Araruama, você vai pegar, o médico vai dizer assim para você, Luciana, o paciente ali do leito 3 está precisando de sangue, liga lá para o Hemolagos. Você vai ligar para o Hemolagos e vai dizer, olha, eu estou precisando de sangue A positivo e tal. Aí o cara na mesma hora vai dizer assim, Luciana, eu não tenho sangue A positivo. Vou ter que pedir para o Hemorrio. Aí é uma coisa. Ou então ele vai dizer, tá bom, manda o pedido. Aí tem que mandar o pedido por escrito. Aí ele vai te dizer, tem aqui, manda o pedido. Aí você vai virar e vai dizer, ó, aí tem, todos os hospitais já têm o papel, né? O protocolo, o formulário. Aí vai preencher o formulário direitinho, nome do paciente, idade, tipo de sangue, para que precisa. Preenche. Já pega o motorista da ambulância ou do carro que for pegar o sangue, tira o sangue do paciente que precisa, aí vai numa geladeirinha, que é onde vai vir o sangue, né? Aí vai o sangue do paciente e o prontuário, e o formulário. Chega lá no Hemolagos, a moça já está esperando, o técnico ou a técnica, vai pegar o formulário, vai abrir a geladeirinha, vai pegar o sangue do paciente, vai lá fazer a prova cruzada, tudo certo, entrega o sangue e você volta. E quando 20 minutos lá. E quando o estoque é considerado baixo? O estoque, ele está sempre crítico, né? Porque ele é considerado baixo assim, a gente tem o quê? 900 mil pessoas aqui na região. Se eu tiver menos de 15, 20 bolsas de sangue de cada tipo por semana, eu estou com estoque baixo. E eu normalmente tenho 10 bolsas de sangue A, 8 bolsas de sangue zero. Eu estou sempre no estoque bem baixo, né? Bem baixo. E às vezes no estoque crítico. Como é que é o estoque crítico? Por exemplo, semana passada eu não tinha sangue zero, eu não tinha sangue O. Não tinha. E aí não adianta, porque aí eu tenho que pedir para o Hemorrio e o Hemorrio tem que ter. Porque também se não tiver, é complicado. Tem validade? Sim, tem 42 dias. Já aconteceu de ter que... Mas nunca chega a 42 dias. Você doa e uma semana sai. Entendeu? E qual é o tipo assim, de sangue que mais precisa? O sangue prevalente na sociedade brasileira é o sangue A positivo. É o sangue A e sangue zero positivo. E qual que vocês mais recebem? Esse mesmo? Esse mesmo, porque é o sangue do maior número de pessoas. O sangue menos prevalente é sangue B negativo, sangue zero negativo, sangue AB. O zero negativo é pouco prevalente, mas é um sangue muito importante porque ele serve para qualquer um. Né? Ele é universal. Sim. Agora,
Quem é zero negativo também só recebe zero negativo. Eu sei, porque meu marido é zero negativo. Então ele é um doador universal. Ele é um doador em potencial. Ele é a pessoa que a gente mais precisa no pouco de sangue. Ele é um doador em potencial e ele só recebe de zero negativo. Ele só recebe de zero porque negativo. é zero, porque a membrana da hemácia tem 0 anticorpos. Ela não reage com nenhum anticorpo. Ela não reage com nenhum antígeno, com nenhuma coisa estranha. Ela tem 0. O cara é sangue A. Isso quer dizer que a hemácia dele tem um anticorpo que pode reagir com o sangue B. Ela tem um anticorpo que, se você botar um sangue B, ela agarra no sangue B e aglutina. Ela aglutina com sangue B. Ela só não aglutina com sangue A. Digamos assim, o anticorpo é assim. O do sangue B, ele é assim. Aí o sangue A vem circulando aqui, o sangue B vem, tchum, pronto, agarrou. Então tem que ser assim, porque aí vem, bate aqui, vai embora. Então tem que ser sangue A com sangue A. Por isso. É zero, é zero porque não tem. É porque o inglês chamava... Qual a diferença de positivo e negativo, então? Por que o negativo que é universal? É o RH, é um outro tipo de fator, é um outro tipo de anticorpo. O negativo não tem. Quem é zero negativo não tem o anticorpo do RH. Entendi. O americano, ele chamava o sistema ABO, porque o americano fala muito zero, ele chama O. Ele chama o zero de O. Ele tem o zero, mas ele quase nunca fala zero, ele fala O, né? 100 é one ou 100 é one ou. Se você pedir para o número 100, quais são os algarismos? Aí a gente vai dizer, é 100. Ele vai dizer one ou. Entendeu? Então o sistema era AB0. AB0 porque 0 anticorpos. Mas aí ele falava ABO, porque ele chamava 0 de O. Entendeu? Então por isso que acostumou O positivo. Aí que virou ABO, a gente fala BO. Mas, Marcelo, na época da pandemia, como que foi? Assim, como que o Hemalagos passou por essa época? Né? Todos nós ficamos... A pandemia, né, foi uma lição para todos nós. Todos nós ficamos muito impressionados com a pandemia. Eu não pensei que eu fosse ver uma pandemia como a que a gente tinha estudado de 1918. Ou outras, né, da peste negra e tal, né? Eu tive em Veneza, a gente viu aquilo lá. Até hoje em Veneza vendem as máscaras e tudo. Mas eu não pensei que eu fosse viver para ver uma pandemia como a pandemia de Covid-19. Mas vimos. E o que aconteceu é que nós tivemos uma redução muito grande de estoques, mas também a prática médica reduziu. As pessoas diminuíram a quimioterapia, diminuíram as cirurgias. A necessidade também diminuiu. Então a demanda também diminuiu. Então nós conseguimos, com muito esforço, né, separando os doadores, nós criamos um sistema de doação exclusivamente por WhatsApp. Então tinha que ter a hora marcada para não ter 2 doadores juntos, para todo mundo de máscara. Então, nós fomos criando mecanismos, todo mundo foi aprendendo com o carro, aquele negócio, trocar o pneu com o carro andando. Nós fomos criando mecanismos que nos permitiram ter também sangue para atender a necessidade. E vimos atendendo, há 10 anos que nós vimos atendendo as necessidades de sangue da região, e dessa vez sem aquela coisa de antigamente, que era o cara daqui ter que ir para Cabo Frio fazer doação. Agora, a repórter aqui, que está no off, ela perguntou, mas também a questão da doação lá no... É ruim? É ruim. O Hemolagos... a pessoa ter que sair daqui, né? O Hemolagos, ele fica no fundo de Cabo Frio, também não é um Cabo Frio qualquer, porque não é aquele Cabo Frio onde você vai, é um Cabo Frio onde você não chega. Não tem nenhum ônibus que passe lá. É uma rua estreitinha, não tem nenhum ônibus que passe lá e tal. Então, isso tudo tem umas dificuldades. Então, a gente fala com os secretários, agora mesmo Araruama, a Ana Paula vai mandar van com pacientes, Saquarema vai mandar van, Casimiro vai mandar van. Mas com pacientes ou com doadores? Desculpe, querida. Com doadores? Com doadores, porque médico fala paciente para tudo. Talvez fizesse umas será que não é uma necessidade? A descentralização da doação não pode. Porque a doação tem que ser feita lá. Tem que ser feita lá, porque a vigilância sanitária é muito rigorosa. Então eu não aí posso chegar aqui. Não posso fazer isso. Existem ônibus volantes? Existem. O Hemorrio tem um ônibus desse. Na época da pandemia foi proibido e até hoje não voltou. Mas aí, no caso... E o sangue que o ônibus do Hemorrio coleta, nessa coleta descentralizada, vai pro Hemorrio, porque ele é do Hemorrio, ele não deixa lá no Hemolagos para mim.
E aí, no caso, o ideal seria que os municípios, né, tivessem esse transporte para facilitar as pessoas chegarem ao Hemolagos. Sim, e o que tem acontecido, que nós temos visto, é que os secretários agora estão bem conscientes disso também, e eles têm feito isso. Saquarema tem mandado uma van muito legal, aquela Ducato da Fiat maior, sabe? Aquela que é mais compridinha, porque tem duas, tem uma menos comprida e uma mais comprida ainda. Então, tem mandado, Araruama tem mandado, tá? Casimiro Mas agora, Casimiro vai mandar 51 doadores agora no Dia Mundial do Doador, dia 14. 51 doadores. Vai mandar de ônibus, né? Deve ser um ônibus. Não? O Gersinho da Salineira, o Gerson, ele emprestava ônibus. Quando eu precisava, eu pedia para o Gerson, ele emprestava. Lá, chegava tamanho. Antes da pandemia era mais fácil. A pandemia mudou muito a história da medicina. E como é que você acha que os municípios eles poderiam também divulgar mais, né? Tipo assim, olha, né, tal dia, ou toda segunda, ou toda quarta, sei lá, ou toda sexta, vai sair uma van, vai sair um ônibus. Mas isso tudo é o que eu te falei, Luciana, é um processo de conscientização, né? E eu vou te falar que agora os secretários estão bem conscientes dessa necessidade. O que eu tenho visto é que ao longo desses 10 anos, talvez agora seja o momento em que os secretários estão com mais consciência disso. Abraçaram mais a causa. Abraçaram. Eu, desde 2009, estou aqui na região, trabalhando, né? Quer dizer, como médico, meu primeiro emprego, que foi 80, muito tempo. Não posso nem falar, porque vai achar que eu sou muito velho. Vou entregar. Mas em 2009 eu voltei para a região. Depois eu fui embora, fui para a Europa, fui para o Brasil, fiquei pelo mundo afora aí, no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas em 2009 eu voltei. E desde 2009, talvez o momento em que a gente tenha a maior consciência dos secretários de saúde, dessa necessidade de promover a integração regional do sangue, inclusive com a doação, é agora. A Ana Paula aqui, a Ana Paula lá de Saquarema, o Pedro Gadelha de Casimiro, tá bem o Denilson lá de Rio das Ostras, a consciência, o Leônidas de São Pedro, o Jorge Diniz de Arraial do Cabo, enfim... talvez tenha esquecido algum aqui, porque são 9 cidades, mas, enfim, estão todos muito conscientes agora dessa necessidade. E qual seria o cenário ideal para o Hemolagos em relação à doação, assim? O cenário ideal seria que nós tivéssemos pelo menos 25 doadores por dia lá, 25 a 30 doadores todo dia. E tem quantos? Nós temos 5, 6. Caramba. Nós temos, assim, 5 vezes menos do que o que precisamos. E como é que as pessoas podem entrar em contato para poder doar o sangue? Então, agora tem o telefone 2644. Agora não precisa mais agendar. Não precisa mais. Não, pode ir lá, é porta aberta. Entendi. Chegou, quero doar, vai doar. 2644-5076 é o telefone também. Se quiser ligar para ter alguma informação, pode. E onde que fica? Na Avenida Rio Branco, 88. Ali atrás da Prefeitura de Cabo Frio, do lado do Hospital Santa Isabel. Ela está com frio mesmo, hein? Então. E você também. Eu sinto muito frio aqui. Do lado do Hospital Santa Isabel. Então, só a pessoa chegar lá... Chegou, vai doar. Agora, se tiver com algum... 5 dias depois volta. Aí volta 5 dias depois. Agora, não come comida gordurosa, só isso que a gente pede. Porque agora, pode tomar café da manhã, porque não é exame de sangue, é doação. Então, pode tomar café da manhã, pode comer o seu queijo branco. As pessoas acham que tem que ir de jejum. Não vai em jejum, não vai em jejum. Bebe bastante líquido para estar com a veia bem cheia, para ser fácil de pegar. Come seu queijo branco, seu pão. E, Marcelo, que recado você deixaria? O eterno recado para região dos lagos. Que nós consigamos construir, pelo menos na nossa região, uma sociedade mais humana, mais generosa, mais solidária. É aqueles recados de sempre, parece, né, até a religião. Não é religião, é ciência, mas a ciência precisa de solidariedade, de humanidade, de humanismo, de carinho, de atenção, sabe? De ouvir o outro. Ouça o outro, não pense só em você. Ouça o outro primeiro, porque se você puder ajudar o outro, vai ser melhor do que você achar que você já está bem. Melhor do que achar que você está bem é quando você diz assim, eu morei na Europa há muito tempo, e muito antes de Brasília parar na faixa de pedestre, eu comecei a ter que parar, porque na Europa se para na faixa de pedestre. Se para no sinal vermelho e tal. Respeita, né? E eu vim para o Brasil. E aí comecei a parar no sinal. Vou te falar uma coisa, para parar para a faixa de pedestre. A coisa que me dá o maior prazer do mundo é parar na faixa de pedestre e ver que alguém ficou com raiva atrás de mim. Eu tenho o maior prazer nessa hora que eu digo, pô,
Não só eu parei para o pedestre, como esse cara aí, que é um animal, ficou com raiva. E talvez ele agora esteja pensando que talvez ele tivesse que ter que parar na faixa de pedestre. Então, quer dizer, quando você é solidário, quando você faz o bem para o outro, você se sente tão bem. Você se sente muito bem fazendo bem para alguma pessoa. Que é, sabe, vale a pena parar na faixa de pedestre, gente. Eu fico vendo aquela gente. Às vezes a gente não para porque não viu realmente. E eu até passo e digo, putz, não vi essa senhora ali na faixa de pedestre. Você fica até chateado. Porque o que você quer é parar, o que você quer é fazer o bem. Então o recado que eu deixo é façamos o bem, né? Não importa quem. Vamos tentar ser generosos, ser solidários, né? E doem sangue, né? Doe sangue, doe vida, né? Seja parceiro do Hemolagos. Tira né? esse Vem preconceito. aqui no iPod da Luciana aqui para falar, que a Luciana vai dizer. Tirem esse preconceito. Você vem aqui no iPod da Luciana, você vai ganhar o cartãozinho da empresa dela, que a empresa dela é boa. E aí ela vai te falar para você doar sangue. Pronto. Tem que ter um CNPJ. Olha, eu vou lhe dizer, vem aqui no iPod da Luciana e abra um CNPJ. Estou dizendo, depois que você souber, depois você vier aqui, você vai saber por quê. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Adorei conhecer um pouco mais a realidade da Hemolagos, entender que precisamos, né? Você já fez a sua parte, você já mas eu fiz uma vez, né? Então tem que fazer no mínimo, tem que fazer 3 por ano. Não, então, acaba realmente sendo muito. Não tá não. Você tá certo, você já fez uma. Ana já fez? Já, eu tô levando o stand de mão. Então, já fiz uma vez. Não, você já fez uma, você já tá certa. Tem que fazer mais. Já comprou seu espaço lá. Tem que se incluir, tem que fazer mais vezes, porque realmente... Se puder fazer mais vezes, é bom. O que nós precisamos é justamente que os doadores voltem. Mas tem que divulgar esse negócio do transporte aí, ó, para ajudar. Isso, tem que falar com a Ana Paula Correia aqui. Pedir para as prefeituras aí, né, de todos os municípios que a Hemolagos atende. Porque você sabe que fale com a população. Olha, tal dia... O Avan ou o ônibus, o que for, vai pro Hemolagos, porque a população também não sabe. Não sabe. E aí o dia passa, às vezes a pessoa não consegue ir, né? Não é todo mundo que tem a facilidade de ir. Verdade. E assim, passa. Inclusive, a gente falou isso aqui, é muito difícil ir até o Hemolagos. Então, acho que deixo também um apelo para todos os municípios, todos os secretários de saúde, né? Dos municípios aí que são atendidos pelo Hemolagos, que façam uma campanha para poder acender essa luz e falar para a população, olha, todo dia, toda semana, a van tá lá, tal hora, vamos. Isso, acho que essa sua ideia é maravilhosa. Deixa uma van já disponível para tal hora, quarta-feira, vai toda quarta-feira, 8 horas da manhã, a gente sai daqui e vai para o Hemolagos. Exatamente, é uma coisa certa que a população já se programa. Poxa, na quarta-feira é minha folga, ou então a minha folga é na sexta, eu vou trocar para quarta. Então, eu acho que vale a pena os municípios também. Não, olha só, eu te agradeço muito, porque já isso, você de estar trabalhando com um veículo de comunicação, porque não se faz saúde pública, Luciana, sem veículo de comunicação de massa. Eu, por exemplo, eu não deixo de responder. Eu jamais mandei nota para alguma emissora. Você viu, você me ligou, olha que você está em Saquarema, eu estou com esse problema no pé, tanto que eu não vim nem de tênis. Mas eu falei, não, eu vou lá. Porque eu jamais mandei nota. Eu jamais. Por mais que eu tenha tido algum problema, que tenha sido responsabilidade minha, o repórter vai botar o microfone na minha boca e eu vou falar. Porque não se faz saúde pública sem veículo de comunicação de massa. Não se faz. É o veículo de comunicação que reproduz... que vai disseminar, né? Que vai disseminar as coisas. Então, Bruno, você tem um lugar muito bem decorado, muito bonitinho. Espero que o seu iPod cresça, que você consiga, assim, que você está trazendo pessoas que você, inclusive, nem conhecia. Você falou, vou chamar aquele cara lá, que é diretor do... Não, mas é extremamente importante, é um assunto importante. Então, é isso, você sabe que é um assunto importante, então você trouxe, você está comprometida com isso. Então, é um lugar muito legal, muito bem criado, muito bem feito. Achei muito legal isso aqui, muito bacana. Então, você está de parabéns. E essa sua iniciativa de você agora, que tomou consciência também disso tudo, de dizer, poxa, vamos, quem sabe? Né? Quem sabe amanhã você está chamando uma secretária de saúde aqui para o seu iPod, está falando, Ana, poxa, o diretor esteve aqui, vamos fazer, vamos criar lá. De repente a gente até bota também um negocinho aqui do iPod, a gente vai junto. Verdade. Vai gravando uma coisa. Quem sabe? É isso. Nós precisamos de vocês. Obrigada. Porque vocês precisam de vocês mesmos. Né? Porque na hora a população que você precisa do Hemolagos. Não. Eu digo assim, nós precisamos de vocês porque nós precisamos de nós mesmos. É verdade. Eu preciso doar porque eu posso precisar. Exatamente. Eu posso precisar de mim mesmo como doador. Verdade. Então é isso, o recado que a gente deixa é esse. Muito obrigada. E que nós sejamos felizes
Eu acho que o Fluminense não vai dar para ser campeão. Mas também, se der para dar um jeitinho no Fluminense, a gente agradece. Ó, espero que você tenha gostado. Muito obrigada Gostei mesmo. muito. Obrigado você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a gente tenha passado essa mensagem, né, de solidariedade, de ajudar o próximo e que possamos doar sangue, né? Porque foi como o Marcelo falou, a gente pode doar para nós mesmos. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.